E nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre o que é isso e o que eles pregam, o que os roqueiros pregam. Certa vez, John Lennon deu uma declaração e ficou muito conhecida. O cristianismo vai desaparecer e encolher, nós somos mais populares que Jesus agora. E ele deu uma outra declaração menos conhecida que ele diz assim: a música rock tem a mesma mensagem de antes. É antirreligiosa, antinacionalista e antimoralidade. Veja o que eles próprios dizem a respeito do rock. Derek Taylor, assessor de imprensa dos Beatles, deu uma entrevista em que ele disse assim: eles são totalmente anticristãos. Eu também sou anticristão, mas eles são tão anticristãos que me deixam chocado, o que não é uma coisa fácil. Será que o rock tem alguma coisa a ver com Satanás? Rolling Stones, até hoje estão aí, né, fazendo sucesso. E tem uma música muito conhecida, se não me engano foi capa de CD deles, chamada Sympathy for the Devil, simpatia pelo diabo. E a letra da música é como se fosse o próprio inimigo falando. Mick Jagger certa vez disse assim: nós fazemos barulho, isso é tudo. Você pode ser gentil e chamar isso de música. Outro artista do rock, David Bowie, deu uma entrevista que chocou o mundo da música. E ele disse assim: rock sim tem sido a música do diabo. Eu acredito que o rock and roll é perigoso. Sinto que estamos somente anunciando alguma coisa ainda mais escura do que nós mesmos. E não para por aí. Malcolm McLaren, um empresário do rock, ele diz assim: rock and roll é pagão e primitivo e muito selva, e é exatamente assim que deve ser. Não sou eu que estou dizendo, eles mesmos. Little Richard, ele foi eleito o 8º maior artista da música de todos os tempos pela revista Rolling Stones. Preste atenção no que esse homem disse a respeito do rock and roll. Minha verdadeira crença sobre o rock é esta: eu acredito que este tipo de música é demoníaca. Um músico do rock. Paulo Coelho e Raul Seixas têm uma coisa em comum. Uma música que diz: o diabo é o pai do rock. Quem está dizendo? Ellen White? Eu? Não. Eles próprios. Outro, Alice Cooper, Calçada da Fama de Hollywood em 2003 e Hall da Fama do Rock and Roll em 2011. Um grande músico do rock. Ele disse assim, em uma sessão espírita: o espírito prometeu-me fama e domínio mundial através do rock. Vocês conhecem a banda Kiss? Paul Stanley, guitarrista e vocalista, certa vez disse o seguinte: se você odeia o Kiss, Deus te ama. Olha só o que eles dizem a respeito do rock and roll. E não para por aí, todos nós conhecemos Katy Perry. Ela deu uma entrevista, isso tem um documentário que você pode buscar lá depois e ver com calma, e a entrevista seguiu desta forma. A entrevistadora pergunta: como era a sua vida há 10 anos atrás? E olha a resposta que ela deu: fui criada em um lugar onde só se escutava música gospel, e meus pais são pastores que viajam muito. E assim fui introduzida na indústria musical, porque eu queria ser a Amy Grant da música, uma grande cantora mundialmente famosa da música gospel. Mas não deu certo, então eu vendi minha alma ao diabo. Será que o rock é do diabo e foi feito para ele? Bob Dylan, outro músico também muito conhecido, também numa entrevista, o entrevistador pergunta: você ainda está aqui fazendo canções, você ainda está fazendo turnês, por que você continua fazendo? Por que você ainda está aqui? Porque ele já está, né, avançado, idade, já está há bastante tempo aí nesse caminho. Ele responde assim: bem, tem a ver com o destino. Eu fiz uma espécie de pacto de ferro há muito tempo atrás e estou tentando adiar o fim. A entrevista não acabou. Qual foi o seu pacto? Chegar onde eu estou agora. Posso perguntar com quem você fez o acordo? Com o comandante-chefe. Aqui na Terra? Aqui na Terra e no mundo que não podemos ver. Todos estes ícones do rock. Brian Hugh Warner. Talvez ninguém conheça por esse nome. Nós o conhecemos como Marilyn Manson. Ele deu a seguinte declaração: espero ser lembrado como alguém que colocou fim ao cristianismo. Um grande músico do rock. Ele tem uma música intitulada Suicídio Não Dói, é indolor. E um dia perguntaram para ele: vem cá, você não acha que essa música pode induzir as pessoas, principalmente os jovens, a se matarem? E olha a resposta que ele deu, que interessante. Se alguém se suicida por causa da nossa música, então é menos uma pessoa estúpida no mundo. Eduque melhor seus filhos, ou eu os educarei. Debochado ainda. Ícones do rock. Será que o rock é anticristo? Outra, Lita Ford,
uma grande guitarrista e vocalista de rock, ela deu a seguinte declaração e preste atenção no que ela disse. Preste atenção. Escute, rock and roll não é de igreja. É um negócio sujo. Você tem que ser sujo também. Se você é bonzinho, você não pode cantá-lo nem tocá-lo. E aí eu pergunto para nós. Eles já perceberam. A minha pergunta é, quando nós vamos perceber que rock and roll não é para a igreja? Esse grande maestro chamado Pablo Casals, e ele fala o seguinte a respeito do rock, em uma frase ele define o rock. Rock é veneno em forma de som. Não apenas esses músicos, mas também a comunidade acadêmica traz algumas informações sobre o rock. William Kilpatrick, professor de educação na Faculdade de Boston, em seu livro escreveu o seguinte: rock não pode ser transformado em algo respeitável. Rock sempre gravitará na direção de violência e sexo descompromissado. A batida diz, faça o que você quiser fazer. E são especialistas, estudiosos. Outro especialista, Robert Jourdain, em seu livro Música, Cérebro e Êxtase, ele é um pianista profissional e ele é especializado em inteligência artificial. E ele escreve no seu livro, numa orquestra reinam especialização e perícia. Em comparação, um concerto de rock é todo barricada e guilhotina. Todos os seus símbolos são de rebelião contra a hierarquia. O rock é profundamente anti-intelectual.